Salve cães e gata da Ciméria! Meu nome é Ronan Barros e este é o Fórum Conan, o canal mais bárbaro do YouTube. Desde que criamos este canal, temos nos esforçado para levar até vocês um conteúdo relacionado à Era Iboriana que apresente alguma qualidade e capricho, seja na pesquisa, no assunto e até na edição de cada vídeo. Mas produzir vídeos dessa forma toma tempo. E nós do Fórum Conan não vivemos disso. Eu, por exemplo, sou professor de Química no ensino médio e só posso criar os vídeos do canal nas horas vagas. E é por isso que, às vezes, os vídeos demoram tanto a sair. E essa demora é um problema, porque o algoritmo do YouTube geralmente favorece os canais que produzem com maior regularidade. Então, hoje eu estou aqui para iniciar uma proposta de vídeo um pouco diferente. Nesse vídeo eu irei fazer um review rápido de algum quadrinho de Conan, onde falarei sobre o que eu achei do produto em um vídeo mais direto e sem grandes edições. E para começar essa série eu escolhi a Espada Selvagem de Conan, da coleção Capa Dura, que foi lançada pela Panini aqui no Brasil em 2019. Mas fica até o final do vídeo, pois eu vou deixar uma enquete para decidirmos juntos qual será a próxima obra a ser analisada neste rápido review. A coleção Espada Selvagem de Conan, Capa Dura, tem a proposta de compilar todas as histórias de Conan que foram lançadas pela Marvel na Savage Sword of Conan de 1974. Esta edição número 1 traz a coletânea de 5 edições da Savage Tales, que foi uma espécie de protótipo da Savage Sword of Conan. Ao todo, temos aqui dentro compilados 5 histórias de Conan e um poema ilustrado. A primeira história já é o clássico A Filha do Gigante de Gelo, que é uma adaptação direta de um conto original de Conan escrito por Robert Evan Howard. O roteiro é de Roy Thomas e ele quase que praticamente pega o texto de Howard e coloca nos recordatórios e nos balões de falas. E a arte aqui é do Barry Smith, e aqui ele já começava a demonstrar todo o seu talento. Não sei se a câmera está pegando, se está muito branco. A história gira em torno de uma estranha e linda garota, aparentemente sobrenatural, que atrai o jovem Conan para uma armadilha mortal. Apesar de ser bem pequena e direta, a história deixa bem claro o grau de sagacidade do jovem Conan e ainda nos deixa bastante intrigados sobre até que ponto aquele jovem bárbaro iria para saciar os seus desejos e desaforos mais primitivos. Chegamos em um determinado momento que ficamos até preocupados com a integridade da vilã da história, em frente ao nosso querido bárbaro. A segunda história, por sua vez, é um poema, também escrito por Robert Evan Howard, chamado Ciméria, e que também foi brilhantemente ilustrado pelo Barry Smith. A tradução do poema acaba sendo um pouco problemática, pois muito da rima e da métrica se perde, mas ainda assim é interessante ver a descrição triste e sombria da terra natal de Conan. A terceira história é a clássica adaptação do conto original de Howard, Red Nails, e que estranhamente recebeu o nome aqui no Brasil de A Cidadela dos Condenados. Este foi o último conto de Conan publicado por Howard, ainda em vida. Então, Howard já conhecia aqui muito bem o que era o seu Conan e o que seria a Era Iboriana. Na trama, Conan novamente se depara com uma civilização decadente em uma cidade perdida, onde ele acaba envolvido numa disputa de duas facções pelo poder. Essa história também apresenta Valéria, deixa eu colocar uma imagem da Valéria aqui, que é uma das grandes personagens femininas criada por Howard. Diferente da ideia simples de mulher indefesa em perigo, Valéria é extremamente empoderada e dona de si, o que a torna uma das personagens mais cativantes dentro dessa história. Cidadela dos Condenados também apresenta todo aquele tom de suspense e terror que é muito comum nas obras de espada e feitiçaria. Uma curiosidade rápida e ligeira que
passa aqui no conto é que há uma breve insinuação ao lesbianismo vindo da rainha vilã, que apresenta um certo interesse pela Valéria. A quarta história, que também está nessa edição, também é um conto de Howard, mas que no original não era um conto de Conan. Esta foi uma prática muito comum feita pelo Roy Thomas, que era pegar outros contos famosos de Howard e conanizá-los, né? Ou seja, trocava o personagem principal, colocando como se o personagem principal fosse o Conan. E também mudava toda a ambientação para que a ambientação se tornasse a Era Iboriana. Nessa história, né, a Conan parte em uma jornada para resgatar Mara, uma antiga namorada que havia sido sequestrada pelos Vanires. No caminho, ele acaba descobrindo uma misteriosa e estranha estátua de um ídolo negro. Os desenhos dessa história são de Gil Kane e Neil Adams, que entrega um trabalho bem acima da média. Mas a história em si, ela é bem mediana. A quinta história dessa edição é o Habitante das Trevas. É a primeira história que está aqui totalmente criada por Roy Thomas e ela é desenhada por Barry Smith. Conan, ao tentar beber a água de um oásis numa cidade no deserto, ele acaba sendo aprisionado pelos guardas locais e levado a julgamento por uma rainha chamada Fátima, uma rainha que é bastante possessiva e sádica do local. A punição dessa rainha foi tornar Conan uma espécie de escravo sexual, algo que Conan até acha uma boa no início, só que logo ele percebe que nem tudo é prazer. A história ao todo tem uma trama bem digna daquelas novelas mexicanas, mas acredite, eu até gostei dessa história. Tem uma passagem bem tensa referente a um monstro que vive nos esgotos, e Conan é apresentado de uma forma bem petulante, com uma língua bastante afiada. A última história dessa edição é O Segredo do Rio da Morte, e que apresenta um erro de grafia bem no título da obra. Ao invés de estar escrito segredo, está escrito segrego. É um erro que passou por todo mundo da revisão, da edição, e que é lamentável, né? Bem no título. O roteiro da história é de Roy Thomas, e aqui ele está adaptando uma história de John Jacks. A arte é de Al Milgrom e Jim Starlin. Sim, Jim Starlin, o criador de Thanos. Conan, após beber a água de um rio chamado Rio da Morte, ele acaba envolvido com uma aldeia onde os moradores misteriosamente escondem seus rostos. Para ajudá-los, Conan precisa enfrentar o senhor de um castelo, o seu mago e suas armadilhas. A história é bem simples e me remeteu àquelas típicas aventuras de RPG, onde o mestre vai jogando um desafio após o outro. Uma curiosidade sobre essa história são os desenhos do Jim Starlin, que são muito característicos. A roupa do Senhor do Castelo lembra totalmente Adam Warlock da Marvel. Por fim, a revista ainda apresenta alguns extras, uns textos extras falando sobre Howard, o mundo iboriano, tá? As capas de cada edição que foi compilada, tá bom? O papel da revista é um papel diferente, eu não sei o nome desse papel. Ele parece um pouco poroso, mas né, ele ainda é melhor do que aquele antigo papel jornal que existia nas edições da Abril. A minha maior tristeza com essa edição, e que é uma tristeza que vai se repetir em outras edições, é que o preto em algumas histórias ficou meio lavado, prejudicando bastante algumas artes. Eu vou mostrar aqui um desenho, por exemplo, da Filha do Gigante de Gelo, em que muito do detalhe é perdido porque o preto saiu meio apagado. Bom, pessoal, é isto. Comentem aí abaixo se vocês gostaram deste formato de vídeo e, caso aprovem, já vou deixar aqui uma enquete. Qual deve ser o próximo review desse formato? A Espada Selvagem de Conan número 2 ou Conan o Bárbaro número 4 de 2019? Que eu fiquei devendo um review dessa revista já tem um tempinho. Deixa seu voto aí nos comentários, curta o vídeo se você gostou e até a próxima!